Eu era pequeno, eu lembro que eu queria fazer uma escolinha de futebol e aí eles foram apresentar, né, o projeto dessa escolinha de futebol na escola. Tinha uns 11, 12 anos na época. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, né, que ia ter essa escolinha de futebol, que eu gostaria muito de fazer, e custava R$ 20, né? E a minha mãe falou que ela não tinha esse dinheiro. E naquela época eu não entendia muito bem a relação do dinheiro, né? E para mim era estranho aquilo, né? Porque, como assim tu não tem? É um papel, é só uma nota, né? Uma nota de R$ 20. Como é que tu não tem? Que era o valor que eu tinha que pagar por mês. Eu falou, não tenho, né? Eu não tenho dinheiro. E ao longo de toda a minha infância, né? Eu sempre escutei isso: não tenho, não posso, não consigo, não é pra mim, não sou capaz. E eu lembro quando eu passei em medicina, eu recebi mensagem de um rapaz, o nome dele é Carlos Henrique. E onde eu, na cidade que eu morava, né, a mãe dele cortava cabelo e ela dava as roupas dele, né, desse rapaz, ela dava pra mim, né, só que ele era maior que eu, né, e as roupas dele eram compridas, então ficava a manga, a calça era mais comprida, né, então a minha mãe não tinha condições de comprar roupa e eu ganhava as roupas usadas, né, dele. E quando eu passei em medicina ele me mandou mensagem, né, me parabenizando que eu tinha passado em medicina. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o nosso cérebro, né, ele funciona como se fosse um computador, né? Então quando você vai introduzindo essas crenças na sua cabeça, você vai acreditando no que as pessoas falam pra você, você vai acreditando que você não consegue, que você é incapaz, que não é pra você, que você não tem dinheiro, que você não vai conseguir vencer, você vai internalizando essas crenças limitantes e o teu cérebro vai reproduzindo, né, essas crenças através do comportamento, porque a nossa linguagem é a fala. Então a gente pensa, tem emoções, essas emoções geram comportamentos, geram uma comunicação, né? Uma comunicação verbal e não verbal, e você acaba reproduzindo isso ao longo da tua vida, né? E, e o objetivo da primeira aula da jornada Você na Medicina foi para mostrar para você que a medicina ela pode ser um curso elitizado, ela pode estar distante de você, né? Você pode estar achando por é impossível, né? Mas o objetivo da primeira aula da jornada foi mostrar para você que é possível você também conseguir isso. Independente da tua condição social, independente de onde que você nasceu, você também pode. Você também pode ser um atleta mental, um vencedor, um campeão, alguém que vai sair do absoluto zero e vai chegar lá em cima, tá? Então, o objetivo aqui dessa mentoria, né, nessa live, é poder tirar as dúvidas que vocês tiveram ao longo da aula, tá? Quem não assistiu ainda, pessoal, pô, tá perdendo um conteúdo incrível, um conteúdo extraordinário, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui quem é dúvidas, tá, pessoal? Lembrando que eu vou tirar dúvidas, tá? Eu vou tirar dúvidas de quem viu a aula, tá bom? Vamos ver aqui, então, o O Gabriel, tá. Vamos chamar aqui o Gabriel Melo. Fala, Gabriel. Tudo bem? Tudo jóia. Tá me ouvindo? Tô. Tá, só vou pedir para tu falar um pouquinho mais alto, tá? Deixa eu aumentar aqui o volume. Beleza. Tá tranquilo agora? Isso, show. Agora dá para escutar bem. Bom, Léo, a minha dúvida é saber se eu assisti a sua aula hoje, compreendi Da onde que bem tu o que fala, você Gabriel? falou. Tô falando de Alagoas, Pontal do Peba, Alagoas. Perfeito, Alagoas. E tu quer passar em medicina, correto? Sim, quero, velho. Show. O que que tu achou da primeira aula? Foi top, despertou muitas coisas aqui na minha mente, me motivou ainda mais a ir em busca Uhum. a fazer o curso de medicina. Só que, tipo, tô perdidaço ainda, não sei o que estudar, Uhum. Qual foi o teu não maior sei aprendizado na aula? O que que foi, tipo, a sacada, assim? Pô, cara, eu nunca ouvi, nunca tinha pensado nisso. o emocional. As pessoas só querem que você aprenda aquilo, mas não quer
tipo, como você vai fazer aquilo, como que você vai pensar, você vai sentir na hora da prova. Só quer que você aprenda e pronto. Vai e se vira com o resto. Depois desse conhecimento, tu entendeu por que que tu ficou anos na escola e mesmo assim, estudando, tendo tempo de sala de aula, você não conseguiu aprender os conteúdos? Você chegou ao final da escola assim, sentir que tu não era capaz, que tu não conseguia? Como é que foi a tua relação com a escola? Sim, eu ainda estou cursando o terceiro ano, vou terminar agora. Uhum. E assim, pela escola, eu me mudei agora, eu estou em escola nova, estou me adaptando, mas tipo, pela escola, para se depender dela para eu passar no Enem vai ser muito difícil. Perfeito. E qual foi a tua dúvida? Como que eu posso te ajudar? Se nessa semana da jornada você vai passar os conteúdos, os tópicos assim de física, matemática, para a gente estudar, porque tipo, eu vi no Descomplica, eles colocaram um post lá, o que priorizar 2 meses do Enem. Aí Uhum. colocou lá de química, física, matemática, aí colocou os tópicos para estudar. Aí eu fiz meu cronograma, segunda, terça, quarta, quinta, estudar cada um de um pouco. Uhum. E assim, eu vi uma aula tua, um vídeo aqui teu, para você indicando a gente fazer uma prova antiga do Enem, simulado, né? Uhum. Aí eu peguei só de exatas para fazer. De exatas, eu fui 46 questões. Eu fui fazendo, tentando raciocinar, de 46 eu acertei 4. Eu falei, pô, passar em medicina, faltando 50 dias, você fazer uma prova dessa, acertar 4 questões. Aí eu fui pro chão, fiquei muito desmotivado, eu falei, tô perdido. Uhum. E o que que tu acha dessa tua estratégia de estudo? Ainda não sei porque eu não coloquei ela em prática ainda. Eu só fiz o cronograma, mas não estou estudando ainda não. Uhum. Eu quero participar da jornada para ver o que é que eu vou adquirir de conhecimento para seguir em frente nessa reta final, para ver o que é que dá. Uhum. Mas assim, ao longo da jornada vai fazer mais sentido para você, tá? Depois da aula 2 assim. Mas enfim, eu te mostrei algumas histórias, né? Eu mostrei o que que acontece quando a pessoa segue cronogramas, né? Sim. O que aconteceu comigo quando eu segui cronograma? Eu contei isso na aula. Ficou num ciclo vicioso de tudo dando errado e repetindo, se repetindo, e nada ia para frente. E eu recebo todos os dias mensagens de pessoas que assinam uma plataforma online e entram no ciclo Eu mesmo vicioso. assinei e estou com matéria acumulada até hoje. Tu acha que vale a pena eu te ensinar física, matemática, biologia durante a jornada? Não. Faz quantos anos que tu tá na escola? Tem 13, eu acho. 13 Por anos. assim. Sim. Quantas aulas tu teve sobre o sistema límbico? Nenhuma. Eu Nenhuma. me lembro nenhuma. Então veja bem, na escola ela te deu a física, ela te deu a matemática. Para você passar em medicina, você precisa assim, depois dessa primeira aula, o que que tu acha que tu precisa para passar em medicina? Trabalhar meu emocional. Trabalhar teu emocional, tá? Na próxima aula a gente vai falar da técnica de estudo, tá bom? Então nessa primeira aula o objetivo dela é isso, é te mostrar o que tu tá fazendo errado, tá? Só que assim, não adianta eu mostrar o que tu tá fazendo errado e tu ir lá e repetir. Aí é insanidade. Insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Pô, fiquei 90 minutos. Hein, Gabriel? 90 minutos, né? Te mostrando. Tu baixou o resumo? Baixei, já li. Tu viu que no final tem referências bibliográficas.
São as referências científicas, não é da minha cabeça. Então, assim, tá lá o conhecimento, só tem que usar ele, tá? Tem que aplicar ele, tá bom? Então, assim, tá respondida a tua resposta, tá? Não vou falar de física, não vou falar de matemática, o Google te responde em 3 segundos. O que tu estudou hoje? Hoje eu só assisti tua aula. Não estudou hoje? Não. E semana passada tu estudou alguma coisa? Final de semana? Matemática. Tá, que conteúdo de matemática? Aritmética. Aritmética. Qual parte da aritmética? Me dá um exemplo aí. Progressão. Progressão aritmética. Progressão aritmética. Isso. Pois é. O que é progressão aritmética? Peraí que eu anotei. Tu não lembra? Da cabeça? Puxa da tua cabeça aí. Tu não consegue lembrar? Léo, é tanta coisa, Léo. Enfim, tu tem que ver a aula 2, tá? A aula 2 tem que ver. Eu não vou perder nenhuma aula, porque do jeito que eu tô perdido pra fazer medicina, meu filho, isso aí é luta, viu? Tá, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, meu querido, ó. 3 segundos ele me respondeu, ó. Progressão aritmética, PA, é dita crescente da sua razão é positiva. Decrescente se a sua razão é negativa. Tá? Aprendeu o que é? 3 segundos. É um conteúdo, assim, é um conteúdo que eu, na minha visão, que eu não deveria nem estudar esse conteúdo agora, tá? Um conteúdo de médio para difícil, tá? Tem que focar nas questões. Já fez academia alguma vez? Não. Tá. Mas enfim, eu não quero dar spoiler, tá? Porque isso a gente vai ensinar na aula 2, tem que assistir a aula 2, tá? Mas enfim, o que acontece? Agora o teu objetivo é focar no teu nível emocional. Só que o que mexe com o teu nível emocional? Tu acabou de dizer, Léo, eu assinei uma plataforma online e eu só procrastinei. Então o cronograma, isso é uma informação, é um dado que você não deve seguir cronograma, que você não deve seguir a plataforma. Porque isso vai mexer com o teu nível emocional, vai fazer tu procrastinar e vai entrar no ciclo vicioso. Léo, o que eu faço? Respira e vê a aula 2, que daí lá eu vou te mostrar o que tu tem que fazer. Como passar em medicina estudando sozinho em casa. Poucas horas, tem 10 horas. Algumas horas por dia, tá? Tá certo. Beleza, Lucas? Então te vejo na aula 2, tá? Tá certo, valeu. Beleza. Vamos lá então, pessoal. Mais alguém? Então, assim, pessoal, assim, é só aplicar o que eu falei, tá? Só aplicar o que eu falei. Não precisa de mais nada. Ó, uma luz no fim do túnel. Vamos ver aqui o Felipe. Tem uma dúvida. Lembrando, pessoal, que é dúvida sobre a aula, tá? Lembrando que cada aula ela é sequencial, né? Cada aula tem um tópico. Olá, Léo, tudo certo? Tudo bem? Felipe, isso? Beleza? Isso aí, Lázaro Felipe. Beleza, Na Lázaro? verdade, não sei se está em ótimo som, tá? Eu não tô podendo falar muito alto porque eu trabalho no hospital de auxiliar de farmácia. Tá, não tem problema. Tranquilo? Tranquilo, Tá, dá pra ouvir bem. Show. Não, Da onde que tu beleza, fala? tranquilo. Da onde que tu fala, Eu Felipe? sou de Capela de Santana. Na verdade, eu resido em Capela de Santana, Rio Grande do Sul. Mas Tá. nesse momento eu estou no hospital de Portão, né? Tá, Rio Grande do Sul. Beleza. Uhum. Fala aí, Felipe. Beleza, Como que eu... olha só. Na verdade, antes mesmo de conhecer o teu conteúdo, na verdade eu gostei dele justamente pela premissa de ser estudado neurociência junto. Porque o que eu acredito? Eu acredito na prática onde cada um tem uma forma diferente de aprender e de estudar, né? Até porque nós adquirimos com o tempo vários tipos de inteligência. Não existe só um tipo de inteligência, de conhecimento, né? Mas sim vários, né? Tá. Inteligência criativa, inteligência artística, matemática, lógica, enfim, vários, né? E eu estudava, na verdade, um neurocientista chamado Pedro
Calabres, se eu me lembro. Não sei se Uhum. tu chegou a conhecer, Pedro Não, mas Calabres. acho que ele não é neurocientista, acho que ele é, acho que é psicólogo, acho que ele é. Mas enfim, pode falar. Na verdade, é que para se formar, fazer especialização em neurociência, tu não precisa ser da área da saúde. Eu tinha uma colega minha, na verdade, que ela Uhum. fez biologia e ela fez especialização em neurociência. Sim, Então, mas para tu ser um neurocientista, tu tem que estar no laboratório pesquisando. sim, E claro. especialista em neurociência é diferente, tá? Mas enfim, é só Hum, uma nomenclatura, tá? beleza. Neurocientista é o cara que pesquisa dentro do laboratório. O cara fica lá a vida inteira dele pesquisando com rato, fazendo pesquisa. Esse é um neurocientista. E especialista em neurociência, daí é diferente, tá? Aí pode ser qualquer pessoa da área da saúde, né? Mas enfim, pode seguir. Sim, certo, perfeito. Obrigado por tirar essa dúvida, porque são duas palavras que tem muita correlação, aí a gente acaba Uhum. confundindo. Que bom que você tirou essa dúvida. Mas enfim, minha principal dúvida é o seguinte, ó, referente ao conteúdo. O que tu me sugere, tá? Como eu me aprofundei muito na situação do equilíbrio e a estabilidade emocional na hora da aplicação da prova, como tu comentaste, né? Tu acha que Uhum. é mais benéfico na hora da prova, tá? Tu tá com uma vibe positiva ou uma vibe positiva, feliz, né? Ou uma vibe mais neutra, mais tranquila? O que tu sugere? Porque tu comentou que na vibe não, a emoção, né? A parte emocional que nos leva a ficar ansiosos ou Uhum. deprimidos, né? É o que não deve se absorver. Mas Tu acha que é possível ficar neutro na hora da prova? olha, eu acho que eu diria que quando tu estás num pico de aprendizado, onde tu consegue se tranquilizar ao aplicar a prova, tu não precisa estar feliz. Eu acho que tem que estar concentrado. Eu diria concentrado, Uhum. sabe? Porque assim, Então, tipo, eu gostaria de saber o que é mais a benéfico, né? fórmula, beleza, lembra lá da fórmula? Sim, lembra? Ela é uma fórmula matemática, então não é um valor, não é uma constante. Se fosse uma constante, eu ia ter falado. Não, é um valor. É uma representação numérica. Essa representação numérica ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, né? Então, tu pega, por exemplo, uma pessoa deprimida, né? Ela vai ter uma emoção, né? Mais como que eu posso te explicar, né? Para dar um exemplo para tu entender. Mas enfim, vamos pensar ansiedade e depressão, que eu acho que vai ficar didático para te entender, tá? Então, a ansiedade Uhum. como se fosse um valor alto e a depressão como se fosse um valor negativo, tá? O objetivo, quando eu falo constante, eu não estou falando uma constante. Por quê? Porque o ser humano ele não consegue manter constante as emoções dele. Por quê? Eu dei dois exemplos, a briga de trânsito e o leão, correto? Exatamente. Lembra desses dois exemplos? Por que nós Sim, temos essa sim. resposta emocional? Uhum. Nós temos Na uma verdade, resposta. Pode de falar. fuga, né, que tu comentou que altera os níveis de cortisol e de adrenalina, que é uma resposta primitiva, né? Para a nossa sobrevivência. Então, quando você chegar Uhum. na prova, você vai ter uma resposta emocional, ok? Só que, por exemplo, tu pega lá, tu tem uma técnica de estudo. O teu método de estudo, ele é top. Quando eu falo método de estudo, eu não estou falando só do controle emocional. Estou falando da técnica, de você fazer provas, de você memorizar o conteúdo, você conseguir acessar esse conteúdo, né? Lembra lá, tem o conhecimento, a aprendizagem, memorização e resolver problemas. Quando você sobe o nível emocional, você bloqueia o córtex pré-frontal e ele não consegue resolver problemas. Na prova, você vai fazer o quê? Você vai ter uma atenção seletiva, ou seja, você vai filtrar os estímulos externos, vai tirar eles para tu focar só no texto da questão. Você vai ler aquele texto, você vai processar essas informações, vai acessar a tua memória lá nos neurônios do hipocampo, tá? Eles vão fazer sinapse, você vai acessar essa memória, isso em milésimos de segundo, e vai resolver problemas. Que problemas são esses? Vamos pegar, por exemplo, uma biologia. Vai ter uma questão lá de biologia, você vai ter que resolver um problema. É um rio lá que jogaram um lixo, que morreu os peixes, aumentou a matéria orgânica, enfim. Você vai processar essas informações e vai resgatar a tua memória. Se isso não acontecer, o teu nível emocional vai subir. Você querendo ficar neutro, indiferente, né? Você vai subir teu nível emocional. Aí, o pulo do gato é o quê? É como que você lida com essa subida do nível emocional, porque ele vai subir. Se ele não tivesse subido, se ele não subisse para todo mundo, sobe para mim, sobe para qualquer pessoa.
Ele vai subir porque ele tem que subir pela nossa sobrevivência. E aí, qual que é a diferença? É eu reconhecer essa subida do nível emocional, eu reconhecer as minhas emoções, eu reconhecer que ela subiu, eu interpretar ela e eu usar ela ao meu favor. Então não é simplesmente negar a emoção, mas usá-la da forma correta, né? Veja bem, Felipe. Se eu pudesse, tá? Assim, deu 90 minutos da aula, eu tirei um monte de conteúdo que eu não pude falar. Por exemplo, dentro do MetaTM, eu ensino sobre aplicativos mentais, eu ensino sobre o Study Flow, que é um estado de máxima performance neurofisiológica. Eu ensino sobre inteligência emocional, eu ensino sobre você estimular o teu sistema dopaminérgico durante a prova ou durante os teus estudos para você gerar uma neuroassociação positiva com estudar. Entendeu? Então, o Study Flow, você vai aprender a pular questões, porque pode acontecer isso. Pode ter uma questão que eu chamo de questão NASA, que é a questão mega difícil, que ela foi elaborada para o cara que quer passar na USP. Mas talvez se você não quer passar na USP, quer fazer uma URGS, quer fazer a fundação, você não precisa fazer esse tipo de questão. Então, você tem que saber pular questões. Então, entenda quando eu falo método, estou falando de controle emocional, técnica de estudo, e aí, ao longo da jornada, a gente vai falar sobre isso. Mas a tua dúvida, ela está correta. Só que eu tive que tirar um monte de conteúdo, porque imagina, 90 minutos. A maioria já vê 90 minutos, o cara, pô, eu não vou ler, eu não vou ver essa aula. O nosso cérebro é preguiçoso. Pô, 90 minutos, eu vou ver o podcast, eu vou ver o meme, eu vou ver a fofoca do famoso, entendeu? O nosso cérebro é preguiçoso. Então, eu tenho que tirar vários conteúdos, eu tenho que resumir, porque senão o cara não assiste. Então, ali é uma introdução, é um resumo para você começar a refletir sobre o teu nível emocional e o que tu faz a partir disso. Você começa a ter inteligência emocional, tá bom? Então é tu reconhecer as tuas emoções. Tu não nega ela, vai subir de qualquer forma. Sobe para mim. Por exemplo, hoje à tarde eu fiz prova. Teve uma questão lá que eu não sabia fazer. Meu nível emocional subiu. E aí eu reconheço a minha emoção, eu respiro fundo e eu uso essa emoção para me motivar. Eu não sei? Beleza. Vou para a próxima questão. São 40 questões de diagnóstico de imagem. Talvez eu não saiba essa questão, mas a próxima talvez eu saiba. E se eu não sei a próxima, parabéns para quem sabe. Vou pular a próxima. Eu dei o meu melhor. Aí vai entrar no tópico de estratégia de prova, mas aí ao longo da jornada a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas assim, se tu fizer, eu oriento para os meus alunos fazer 25 provas. Então tu vai simular 25 vezes aquilo em casa. Então quando você chegar na prova, a probabilidade do teu nível emocional tiver constante é muito alta. Tem pessoas que vai fazer a prova do Enem agora e fez 4 simulados. Imagina um cara que fez 25. Então a questão não é, no caso, não é se deixar levar pelas emoções, nem oprimi-las, e sim saber usá-las da forma correta. Show, isso aí. Não tem como tu negar ela, né? Porque ela é uma ferramenta do nosso cérebro. O sistema límbico tá ali porque tem um propósito, tá? Tu vai trabalhar em cima delas. Que nem aquele velho ditado, né? Que nem se tu parar e ficar pensando na cabeça, não pense na cor vermelha, não pense, tu vai pensar. Então não é questão de oprimir, quanto mais tu oprime, mais tu pensa naquilo, né? Isso aí. Não, Quanto mais... perfeito, Léo. Olha, Isso aí. obrigado. Tirou Tá? a dúvida de forma simples e instantânea. Perfeito, Mas obrigado. tu entendeu isso? Tu entendeu isso, Felipe? Que eu Sim, tenho uma perfeito. limitação de tempo? É um resumo. Tu vai ter um resumo do meu método. Então, assim, a segunda aula, por exemplo, ela vai ter quase 2 horas. E, cara, eu tive que tirar um monte de conteúdo. Imagina o cara que vai ver ali a aula 2. 2 horas. O cara, pô, eu não vou ver 2 horas. O cara quer o quê? Ele quer uma diquinha, ele quer um truque de 5, 6 minutos. Ele não quer ficar 2 horas um conteúdo denso, aprendendo, que é isso que vai tirar o cara da pobreza. Não é uma diquinha, um truquezinho, né? Não, não só isso, né? Também, eu creio eu que a constância é muito mais importante do que a intensidade, né? Claro. Então, o tempo para o cérebro processar, conseguir criar e pensar, racionalizar em meios para usar isso, né, na prática. Isso aí, perfeito. Valeu, até mais, Felipe. Sucesso aí, parabéns. Ó, preciso encontrar tempo com 2 crianças. Preciso assistir a segunda aula. Na segunda aula da jornada, eu vou te ensinar como passar na medicina estudando poucas horas, tá? E se você é mãe, tem vários depoimentos ali, por exemplo, da Lidiane, que é um depoimento que aparece no início, que ela é mãe, tá?
Mais alguém aí, pessoal, que quer tirar uma dúvida? Vamos ver quem que gostaria de fazer uma pergunta sobre a aula, tá, pessoal? É sobre a aula. Eu vou tirar dúvidas sobre a aula. Vamos lá, pessoal. Quem gostaria de fazer uma pergunta ao vivo sobre a aula? Manda aí, Léo, eu quero te fazer uma pergunta ao vivo. Como lidar com medo? O medo está intimamente relacionado com o nível emocional, né? Então, hum, quando você não regula o teu nível emocional, você vai aumentar a probabilidade de você ter medo, né? Então, o medo é um tópico bem importante, né? A gente tem que sempre trabalhar com essas emoções básicas, tá? O medo, a alegria, a tristeza, e você entender qual que é a relação disso com os estudos. Quando você entende a relação do medo com os estudos, é fundamental isso, né? Você entender essa relação para que você consiga mudar esse aspecto, tá bom? Vamos lá, pessoal. Ninguém quer conversar comigo? Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu todos os tópicos da aula? Vamos ver. Tem Tayane Souza. Vamos ver se ela quer entrar e conversar com nós. Pessoal, vou responder dúvidas sobre a aula, tá? Tudo bem, Tayane? Tudo bem. Como é que você tá? Bem, obrigada. E você? Tô bem, só não tô conseguindo te ver. Só se tu deitar um pouquinho teu telefone, eu consigo te ver. Pronto. Tá me vendo? Isso, agora eu tô te vendo. Como que eu posso te ajudar? Da onde que tu fala? Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Perfeito.
Eu achei interessante, né, esse evento de 60 dias, e aí eu vou tentar, né, no Enem. Meu maior problema é redação, entendeu? Uhum. Interpretação de texto, eu tenho muitos problemas, matemática também não, mas na redação eu fico bastante insegura. Tu assistiu a primeira aula? Não, não tive como não. Pois é, eu só vou responder perguntas agora das pessoas que assistiram a primeira aula da jornada. Ok, Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Vamos lá, pessoal. Vou responder dúvidas de quem viu a primeira aula da jornada. Vamos lá, Daniel. Vamos ver se ele quer fazer uma pergunta aí sobre a primeira aula da jornada Você na Medicina. Oi, Léo, tudo bem? Tudo bem, Daniel? Como é que você tá? Tudo, tudo jóia, cara. Então, eu tenho uma dúvida que você comentou com relação a fazer questões, né, do Enem para entrar. Você um pouquinho para mim lá. Então, a minha dúvida é a partir de que ano eu sei que seria o ideal para. Porque, assim, a partir do ano 2009 que começou a ter a chance de entrar para faculdades também, que antes era só uma avaliação do Uhum. ensino médio. Será que convém fazer antes? Vamos pôr uma prova de 2005 ou é muito fraco assim? Tu chegou a assistir a primeira aula, Daniel, da jornada Você na Medicina? Assistir? Assistiu? Uhum, Beleza. Então, assim, o objetivo dessa live é tirar dúvidas sobre a primeira aula. É como se fosse uhum. um complemento para a primeira aula. Em relação à primeira aula, tu tem dúvidas sobre isso? Da primeira aula? É, sobre o conteúdo da primeira aula. Ah, eu tenho assim que você fala assim que o cortisol muda assim quando a pessoa estuda de noite, que o ideal é você acordar bem cedo, né? Uhum. É mais ou menos assim, e que não é bom estudar à noite, né? Mas Tá, assim, tá quando a bom. pessoa, por exemplo, quando a pessoa trabalha, vamos supor, num horário e é obrigada a estudar de madrugada, Uhum. como, como que eu Vo- poderia fazer? Você trabalha? Então, na verdade, o meu caso é um pouco diferente, né? Que eu tenho, assim, eu trabalho em casa, que assim, meu pai tá doente, né? Uhum. E eu tô ajudando a cuidar dele. Então, assim, dá muito trabalho durante o dia e a minha vontade é estudar mais assim, à tarde e de madrugada. Tá, beleza. Então tu cuida do teu pai, então, isso? É. Uhum, Tá, beleza. Então, assim, vamos lá. Porque, assim, essa pergunta que tu me fez ali das provas é uma pergunta, como é que eu posso dizer? É uma pergunta que não vai trazer nenhum benefício para quem está assistindo aqui, entendeu? É uma coisa que é irrelevante, tá? Não uhum, vai, não vai influenciar muita coisa. Agora, a outra pergunta que tu me fez sobre a aula do cortisol vai agregar mais para as pessoas que estão assistindo aqui, tá? Então, por isso que eu não vou te responder a outra uhum, pergunta, que é uma coisa meio que não importa. O que vai importar quantas provas tu vai fazer, a técnica de estudo que tu vai utilizar. Agora, essa pergunta do cortisol vai agregar valor para quem está assistindo aqui. Vamos lá. Primeira coisa, o nosso cortisol ele tem um ciclo, né? Como eu comentei na aula. Então, tem alguns alunos que uhum, acabam querendo estudar de noite, né? Às vezes a pessoa uhum, mexe muito no telefone de noite, aí ela gera um bloqueio na serotonina, né? Isso bloqueia ali uhum, a produção de melatonina, né? Que ela é um precursor da serotonina. Então, ela não produz melatonina, ela não consegue dormir, ela tem uma dificuldade de induzir ao sono, tá? Então, o uso de tela de uhum, noite acaba prejudicando, tá? Então, por isso que não é interessante uhum, você deitar no seu quarto com o telefone. Com luz, o teu quarto ele tem que ser escuro. Escuro, sem telefone. Não leva o telefone para a cama. Não mexe no telefone quando você está indo dormir. Isso uhum, vai ajudar você a induzir ao sono. Então, você vai dormir e de manhã, quando você acordar, se você tiver um sono reparador, você precisa acordar enérgico, você precisa acordar alerta. Isso é um sinal que o teu cortisol está alto. De manhã, o teu cortisol tem que estar alto. Tem algumas estratégias, por exemplo, o banho gelado, ele é uma estratégia para você aumentar o cortisol matinal. Isso vai ajudar você a despertar de manhã, tá?
Outra Uhum. relação, a comida. Se você come muito de noite, você acorda cansado, letárgico, fadigado de manhã. Então, de noite não é o momento ideal para você comer. Você fazer um alto consumo. De manhã o teu cortisol tem que estar alto. Isso que eu estou te falando, Daniel, é neurociência, tá? Então, Uhum. neurofisiologia. De manhã o teu cortisol está alto, de tarde ele está médio e de noite ele tem que estar baixo. Isso é neurofisiologia, tá? Quando a pessoa tem Uhum. alguma desregulação, por exemplo, depressão, ela começa a ter insônia, a pessoa começa a ter algum problema, ansiedade, isso vai desregular. Então a pessoa ela não vai conseguir ter um bom rendimento, uma boa performance cognitiva, porque ela está prejudicando esse ciclo do sono-vigília, tá bom? Então aqui o que eu estou te falando é Uhum. a fisiologia. Mas eu trabalho à noite, aí é um outro contexto, tá? Mas fisiologicamente falando, é isso que vai ter que fazer. Produz durante o dia e de noite tu dorme, né? Mas no teu Uhum. caso, por exemplo, tu tem que cuidar do teu pai, tu tem que, enfim, de madrugada seria o melhor cenário para você, tá? Só É, que o teu nível emocional, ele vai subir. Se você subir o teu nível emocional, você baixa o quê? Lembra lá da fórmula que eu é, ensinei? eu lembro que você falou que é pior, que tem a fórmula que quanto maior emocional dificulta sua aprendizagem, né? Uhum, Quanto mais o perfeito. estresse, mais você dificulta a aprendizagem. Perfeito. Então, assim, tu pode estudar de madrugada? Pode. Tem um monte de pessoa que estuda de madrugada, na véspera de prova e Uhum. tal. Só que, assim, o meu objetivo é o quê? É te ensinar um passo a passo para você aprender como passar em medicina, tá? Isso não é do dia para a noite. Você vai precisar de, no mínimo, 60 dias. Algumas pessoas é mais, Aham, outras logo. pessoas são menos, tá? Você vai aprender o como. Não tô falando que você vai fazer a sua matrícula na faculdade. Pode acontecer isso? Pode. Pode em 60 dias você estuda, se dedica, se esforça e passou em medicina. Ou em menos tempo. Pode acontecer? Pode. É típico? Não. É atípico. A probabilidade é muito baixa disso acontecer. O meu objetivo como professor é te ensinar como passar em medicina. E para isso você precisa de técnica, você precisa de método e você precisa cuidar de um elemento. Que elemento é esse? A tua saúde mental. Não adianta você Uhum. fazer tudo pela aprovação, fazer tudo pelos estudos e destruir a tua saúde mental e acabar tomando medicamentos para ansiedade, como aconteceu ontem, né? Eu conversei com uma pessoa ontem na mentoria e ela falou, ó, eu assinei o cursinho, baratinho lá, o cronograma e desenvolvi e acabei tomando o remédio para dormir. Não é isso que eu quero. Eu quero te ensinar um método de estudo que ele seja replicável. Veja bem, eu quero emagrecer, um exemplo, eu quero emagrecer 20 quilos em 60 dias. Você pode emagrecer 20 quilos em 60 dias? Pode, né? É saudável? Uhum. Depende de como que tu vai fazer isso, né? Então eu acredito que é Não, muito não. mais você fazer algo saudável, algo que seja replicável no longo prazo, porque assim, ano que vem você vai estudar. Se vai ser no vestibular, se vai ser física, matemática, ou se vai ser anatomia ou fisiologia, eu não sei. Mas ano que vem, mês que vem, semana que vem, você vai estar estudando. Então, o nosso objetivo ao longo da jornada é mostrar esses elementos para você, né, fazer um resumo desses elementos para que você comece a criar consciência. Será que vale a pena estudar de noite? Será que não tem uma solução Uhum. para isso? Será que não tem uma estratégia para mim não precisar estudar de noite? Né? Então, a gente sempre tem que buscar a Entendi. solução. É que então, Léo, é que assim, no meu caso assim, é que meu pai ele tem um câncer, né? Então, se eu acordo bem cedo, Uhum. ele fica chamando toda hora, né? Uhum. Assim, fica chamando Daniel, Daniel. Então, se eu acordo cedo, ele vai ficar mais tempo me chamando. Então, a maneira que eu encontrei foi, às vezes, ficar até inverter, entendeu? Uhum. E ao mesmo tempo eu sei que o que você está falando é que você tem Mas razão, que o ele certo te chama é toda hora? Como é que é? Ele te chama toda hora? direto. A cada 10, 15 minutos ele chama. Pô, mas 10 minutos já dá para estudar. 10 minutinhos ali, 15 minutinhos. É. Já é um tempo, já dá para estudar. Ele não dorme durante o dia? Ele acorda que horas de manhã? Ele acorda umas 9h30, assim. Uhum. Só se Pois eu é, então, acordar antes ó. dele, né? Tu acorda às 5 horas da manhã, das 5 às 9 já dá 4, já dá 4 horas de estudo. 4 horas de estudo foi o tempo que eu Uhum. usei para passar em medicina. Acho que foi um tempo bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de tempo, sabe? Mas pensa assim, ó, o problema é a solução, sempre.
Anota essa aí, o pessoal que está assistindo, anota essa. O problema é a solução. O problema é a solução, tá? Certo. Se ele te chama a cada Acordar, 15 acordar, minutos, acordar mais cedo que ele. acorda mais cedo que ele e durante ali o teu estudo, tu conversa com ele, tu atende ali teu pai, naquele momento que ele vai dar uma descansada, que ele não vai te chamar, tu pega e abre a prova e começa a resolver as questões. Ele te chamou, para, conversa com ele, dá atenção para ele e depois volta. Ele não vai ficar te chamando o dia inteiro, entendeu? A cada minuto. Ele vai te chamar, depois tu vai lá, atende ele, dá uma atenção para ele, depois tu volta. Ó, daqui 1 hora eu volto a conversar contigo. Né? Atende. E pede apoio, né? Tem alguma pessoa da tua família que pode ficar um tempo com ele para você poder estudar? Apoio. Eu só cheguei na faculdade de medicina porque eu pedi apoio. Várias pessoas me ajudaram, não foi sozinho. Várias pessoas. Eu tive apoio de várias pessoas. E não é feio você pedir apoio, você pedir ajuda. Ó, eu tenho um sonho, eu quero realizar esse sonho, eu preciso de apoio. Faz sentido para ti? Faz, claro. Faz sim, Guilherme. Beleza. Mais alguma dúvida? Daniel, mais alguma dúvida? Não, eu vou procurar assim, colocar em prática o que você falou aí, as dicas. E aí vou continuar acompanhando a jornada para assimilar bem. Isso aí. E aí a pergunta que tu fez, a primeira pergunta, ao longo da jornada a gente vai responder ela, tá? Mas é uma perguntinha que não tem, é uma coisa que tu não precisa focar, uma coisa irrelevante. Foca nas coisas importantes. Por exemplo, estudar de madrugada é uma coisa que vai te prejudicar. Agora, se tu vai começar com o Enem 2009 ou com o Enem 2020, isso daí é irrelevante. Mudou, né? A prova mudou ao longo dos anos, mas foca no teu nível emocional. Esse é o objetivo da primeira aula. As provas, depois a gente fala sobre isso, tá? Ah, tá joia. Beleza? Obrigado, Léo. Então tá, até mais. Tchau, Firmeza, Daniel. obrigado. Tchau, tchau. Vamos lá, pessoal. Mais alguém que quer tirar uma dúvida? Comenta assim, Léo, eu quero te fazer uma pergunta ao vivo. Lembrando, né, pessoal, que são dúvidas sobre a jornada, né? Primeira aula ali, a gente falou sobre a fórmula secreta, a gente falou sobre o nível emocional, né? Como você precisa aumentar, né, a probabilidade de você passar em medicina reduzindo o teu nível emocional, tá? Então, se tiver alguém que ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você não tem entendido, né, sobre a primeira aula, manda aí. Quando eu encontro essa aula. Essa aula está no grupo, tá? Você precisa se inscrever na Jornada Você na Medicina, confere no seu e-mail que a gente mandou o link, tá? Ou acessa aqui na minha bio, acessa o link e daí você vai para a aula, tá? Porque começou o evento faltando menos de 60 dias para o Enem. Porque eu não sou... Porque o Samuel, né, perguntou. Porque eu não falo do Enem, né, Samuel? Meu objetivo não é falar sobre o Enem. Meu objetivo é falar sobre aprendizagem, sobre neurociência. Então, eu ensino pessoas que querem aprender como passar medicina. Se o cara vai fazer o Enem, se ele vai fazer o vestibular, ele pode... Eu não ensino...
Eu faço essa jornada, esse evento, eu faço sempre quando eu tenho tempo, né? Então, quando eu acabo as minhas provas na faculdade de medicina, eu sempre reservo uma semana, né? Eu reservo uma semana para mim poder ajudar vocês de forma 100% online, 100% gratuita. Então, eu faço 4 aulas, sempre nas férias de verão ou nas férias de inverno eu faço conteúdo. E eu não ensino sobre Enem, eu não sou especialista em Enem. Se você quer conteúdo sobre Enem, você está no lugar errado. Aqui você vai aprender neurociência. Tudo que a escola e o cursinho nunca te ensinou. Você pode usar esse conhecimento para passar em medicina pelo Enem? Pode. Você pode usar esse conhecimento para passar em medicina pelo vestibular? Pode. Tá? Funciona com qualquer tipo de prova. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer fazer uma pergunta ao vivo? Comenta aí, Léo. Eu quero te fazer uma pergunta ao vivo. Ó, Polia, parabéns pela iniciativa. Obrigado, querida. Obrigado. É uma forma de eu poder retribuir vocês, né? Poder ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Vamos lá, pessoal. Comenta aí. E a segunda aula, né? A segunda aula vai ser. Vamos ver aqui. A segunda aula vai ser quarta-feira, tá? Quarta-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai liberar a aula, tá? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, quarta-feira, 7 horas da manhã, vai liberar a segunda aula para você assistir. E quem já assistiu a primeira, amanhã assiste de novo, tá? Assiste ela de novo para você realmente aprender. Ah, Tudo bem, Letícia? tudo. Da onde que você fala? Eu tenho uma dúvida. Como é que a gente vai listar? Eu falo de Brasília em todo. Uhum. Tá. Como vamos listar as 5 coisas que prejudicam a gente? O que você achou da aula? Tu assistiu a primeira aula? Letícia, Oi, a internet tá meio ruim. tá. Tu tá conseguindo me ouvir? Sim? Tá bom. Então vamos lá. Tu fez uma pergunta para mim, né? Como é que eu vou listar as 5 coisas? Isso. Tá. E aí eu fiz outra pergunta para você. O que você achou da primeira aula? A aula eu gostei bastante, que fala sobre vários métodos que eu vou tentar aplicar. Só que o emocional acaba elevando um alto mais do que a aprendizagem. E isso acaba me prejudicando um pouco. Por isso que eu perguntei, como a gente vai listar as 5 coisas que prejudicam? Tá, vamos lá. Beleza. Durante a aula, eu falei sobre o nível emocional, correto? Isso. Beleza, vamos lá. O que é nível emocional? O que tu aprendeu?
eu aprendi que quando a gente deixa o nível emocional tomar conta da gente, acaba baixando mais como é que explica? Acaba baixando mais a aprendizagem. Uhum. E aí eu não sei equilibrar os dois, entendeu? Aí acaba prejudicando o lado. Durante a aula eu falei eu contei a minha história, correto? Sim, O que subia o meu nível emocional? foi o ciclo vicioso de você assinar uma plataforma, estudar, 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 e aí você reprovou numa prova, e isso acabou afetando o emocional, que você agravou numa depressão, e aí você tentou de novo e se repetir novamente aquilo, ciclo vicioso de estudo. E aí eu comecei a focar no controle emocional. Isso. Tá. Então, Aí essa dúvida do controle emocional. Tá, vamos lá. Então, o que mexia com o meu nível emocional, que fazia subir o meu nível emocional, era eu ver vídeos no YouTube de pessoas que tinham passado em medicina, mas que não vinham da mesma realidade que eu. Que é aqueles vídeos que tem no Isso. YouTube. O cara nasceu em berço de ouro, estudou em escola particular e passou na federal. Né? Certo. Então, Aí eu acabo ficando vendo esses vídeos e acabo me, tipo, questionando assim, será que eu passo? Eu não sei. Aí eu fico aquela dúvida, eu fico procrastinando, né? Porque eu falo assim, não, eu fiz como você. Eu fiz eu tô fazendo um cursinho TRS, técnico em registro em saúde. Só que não é essa área que eu quero. Eu quero aquela área, eu quero medicina e eu, tipo, fica aquela coisa assim, entendeu? Uhum. Tá, vamos lá então. Vamos lá. Então, eu percebi que esse tipo de vídeo subia meu nível emocional. Eu estudar por meio de videoaulas, eu estudar por meio de cronogramas, subia o meu nível emocional. Certo. Tá, vamos lá. Na minha história, o que eu fiz? Que comportamento que eu tive para acabar com isso? Você determinou um método foi lá na neurociências e como é? Não, mas assim, tem uma coisa simples que eu fiz. Simples. Objetiva. Eu parei de ver esse tipo de vídeo. Objetivo. Bom, Eu vou passar em medicinas. eu parei de ver esse tipo de vídeo que subia meu nível emocional. Isso. Além disso, o que eu fiz? Eu peguei o login da plataforma e botei fora. Eu peguei o livro de questões e botei fora. Simples. Entendi. Vamos lá. Agora, contigo. O que sobe teu nível emocional? Ver pessoas passando em medicina e você ter aquela dúvida assim, será que você passa? E tem também aquela dúvida assim, aquelas pessoas que chegam em você e criticam. Ah, você não estuda o bastante para você passar nesse tipo de coisa. E isso acaba afetando o nível emocional, entendeu? Que pessoas que falam isso pra você? Pessoas mesmo da família, pessoas de fora, e acaba desacreditando do sonho. Mas E essa isso pessoa, afeta bastante o emocional da gente. que falou pra você, ela passou em medicina? Não, Ela tem e não tem sucesso? nenhum. Não. Ela é uma pessoa E é isso que eu bem-sucedida? acho interessante. Não, porque é isso que eu acho interessante. A pessoa arruma um tempo para criticar, mas não arruma um tempo para parar e pensar na vida, o que que ela tem, entendeu? É isso que afeta um pouquinho. E aí eu fico acabando vendo várias coisas no YouTube e acaba com o meu emocional, entendeu? Tá. Então, os vídeos do YouTube sobem teu nível emocional.
Sim, Ok. Vamos lá, vamos pegar esse. Fizemos uma lista de 3 coisas, tá? O exercício da aula são 5 coisas, tá? A gente pegou 3 coisas aqui, são 5 coisas. tá? Depois tu vai achar mais 2, mas enfim. Vamos lá, vamos começar pelo da família. Por que tu acha que os teus familiares falam isso pra você? Sendo que eles nunca passaram em medicina. Eu acho que por não ter um sucesso na vida, E eles têm medo que? porque geralmente ninguém. Hã? Eles têm medo que? Medo de ter. De eu conseguir o sucesso e eles ficarem só olhando. Ou seja, vamos lá. Olha que interessante. Eles têm medo que você passe em medicina, que você vire médica, que você tenha sucesso. E aí eles não vão ter como justificar o fracasso deles, porque você saiu do mesmo lugar que eles. Sim, entendi. Faz sentido para ti? Fez sentido. Tá, vamos lá. Bastante. Na aula, eu mandei você listar 5 coisas que mexem com o teu nível emocional. Nós listamos 3. Primeiro, você vê pessoas passando em medicina e você não. Segundo, Isso. a sua família criticando você, falando que você não vai conseguir passar em medicina. Terceiro, vídeos no YouTube de pessoas que nasceram em berço de ouro e passaram em medicina. Aí você pensa, pô, o cara que tinha tudo, que tinha o pai, que tinha a mãe, demorou 3 anos. E eu, que não tenho apoio, que não tenho um cursinho, que não tenho isso, que não tenho aquilo, vou demorar uma vida. É isso é uma vida inteira. Aí pessoas também falam assim: ah, você vai dedicar 6 anos da sua vida em em uma coisa assim. Eu falo assim, medicina é uma área assim específica. A gente pode cuidar de várias pessoas e tratar e ter o amor pela essa área é o que me atrai, entendeu? Porque desde pequena eu falo que eu quero ser médica. Foi um chamado. Não adianta você correr, tá? Não adianta tu fugir. Eu vou te avisar. Se tu tentar fugir desse chamado, vai dar errado, tá? Sim, às vezes eu tento assim correr, mas o meu coração tá ali frenteado ali em medicina, não tem como. Tá, vamos lá. Eu tento. Vamos lá. Como que você acha, né? Eu falei lá, take home message. Leve essa mensagem para casa. O que eu fiz para acabar com coisas, com situações que elevavam, que subiam o meu nível emocional? Eu joguei fora o login no cursinho e eu parei de consumir esse tipo de conteúdo no YouTube de pessoas que não vinham da mesma realidade que a minha. Parei de focar no resultado. Se você foca no resultado, Sim. você não consegue, você tem que focar no processo, tá? Beleza. Vamos lá. O que tu faz com essa lista aí? O que tu faz com essas informações? Geralmente, às vezes eu tento jogar fora, mas aí acaba voltando novamente, porque é tipo, parece um ciclo vicioso, como você fala, um ciclo vicioso, que a mente absorveu aquilo e parece que não consegue jogar fora, entendeu? Tá, vamos lá. Mas assim, da família. Da família, o que tu faz? Da família. Como é que tu acaba com isso? Eu geralmente eu corto a conversa e saio. Eu não gosto de escutar. Não, mas tem uma coisa que vai acabar com isso. Tem uma coisa, uma única coisa que vai acabar com isso. Jogando fora todas as críticas Eles vão e continuar, absorvendo. eles vão continuar te criticando. Eles vão te criticar semana que vem, ano que vem, eles vão continuar te criticando. Tem uma coisa que vai acabar com a crítica, vai calar a boca deles. Eles vão morder a língua e eles não vão poder falar mais nada. Uma única coisa. Se alguém souber, comenta aqui. Se alguém souber, comenta aqui. Conseguir passar na medicina? Exato.
na Se faculdade? tu passar em medicina, eles não vão poder falar mais nada, eles vão morder a língua. Ninguém mais vai falar mais nada. Eles vão Entendi. falar uma coisa, na verdade eles vão continuar falando, vão falar que tu mudou. Que agora que tu passou em medicina, você virou arrogante. Você mudou. É impressionante. Eu escutei muito isso. Eu passei em medicina, eu mudei. Que interessante, né? Eu passei em medicina, mudei. Eu escutava isso toda hora. Mudou. Olha ali, o Léo mudou. Passou em medicina e mudou. Sim, porque ele acaba olhando por outro lado, né? Não vendo aquela pessoa que não conseguiu passar. É isso? Entendeu? Tu Entendi. entendeu o raciocínio? Eles vão continuar te Aham. criticando. Quando tu passar em medicina, eles vão continuar, eles vão falar assim, você mudou, porque você não tem perfil de quem estuda medicina. Eu não tenho perfil de quem estuda medicina. Então eles acham, isso daí, é importante Sim. falar isso. Eles não falam isso por maldade, tá? Isso daí como é que eu posso explicar isso? É a questão social, tá? Nós temos arquétipos, nós temos uma consciência coletiva, tá? Nós temos uma consciência coletiva. Então, quando eu vejo uma determinada pessoa na rua com uma determinadas características, eu associo essa pessoa com um bandido ou com um empresário. Pelo o que a gente consumiu ao longo da nossa vida, em filmes, na Disney, né? Então, a Hollywood, essas informações, imagina que quando você era criança, você era um DVD virgem. Lembra do DVD virgem que tinha antigamente? Você gravava, botava Aham, música e que tal, aí a gente lembra? pegava a coisa e gravava. Aham. Então, assim, você é como se você fosse um DVD virgem, quando tu era criança. Então, todas as informações a sociedade foi colocando em você. Que nem eu. Eu via meus colegas, tinha um tênis novo, tinha um telefone, tinha uma roupa bacana e eu lá, usando roupa usada. É uma informação que entra no Roupa meu cérebro. usada, roupa doada, roupa do bazar. Roupa rasgada, né? Tu tinha que usar a roupa Isso, rasgada. aquela que a gente costurava. O chinelo botava um prego embaixo, entendeu? Isso mesmo. Então, assim, tu vai colocando um monte de informação nesse DVD. Isso chama a mente humana. Tu vai botando um monte de informação. Então, quando tu passa em medicina e você não tem os elementos, você não tem as características de um estudante de medicina, a pessoa, Sim. inconscientemente, ela não faz por maldade. Algumas fazem por maldade, por racismo. Enfim, algumas não fazem por maldade. É inconsciente a pessoa faz isso. A pessoa faz o quê? Ela começa a desmerecer o teu sonho. Ele mudou, agora ele ficou arrogante, passou em medicina isso e aquilo. Eu escutei muito isso. Só que eu sabia dentro de mim Sim, que eu estava no caminho certo, que eu não tinha mudado, que eu estava no caminho certo, né? Hoje, a quantidade de pessoas que eu impacto representam isso, que eu estava no caminho certo. Só por que essas pessoas falavam isso? Porque elas inconscientemente, elas achavam que o meu lugar era lá empacotando sacolas no supermercado. Não era dentro da faculdade de medicina. Tu entende isso? entendi. Quando você virar médica, tiver lá com uma remuneração extraordinária, tiver indo para a Europa, Estados Unidos, toda hora viajando, frequentando bons restaurantes, impactando a vida de muitos pacientes, eles vão continuar falando mal de você. Olha ela arrogante, olha ela isso, aquilo. Olha lá, ela metida, nariz em pé. Vai acontecer a mesma coisa. Então eu te pergunto, Letícia, Críticas vêm de todos os lados. vai vir toda hora. Eu recebo a toda hora. Por quê? Eles têm medo que você absorva o que eu estou falando e não aceite mais trabalhar por um salário mínimo. Não aceite mais ter uma vida com pouco recurso, uma vida com ausência de recursos. Eles têm medo disso. Sim. Então eles querem me parar. Porque a tua única chance é estudando. A não ser que você ganhe na Mega Sena. Não. Já desisti desse jogo. Entendeu? Então, assim, eu acredito que você vai ter uma satisfação pessoal muito maior quando você chegar lá no topo e olhar da onde que você saiu. Você vai poder contar para o seu filho, contar para a sua filha, contar para os seus pacientes da onde que você saiu e aonde que você chegou. Sem desmerecer ninguém, sem passar na frente de ninguém,
sempre respeitando as pessoas e se dedicando. Então vamos lá, nós estamos no segundo elemento, que é a família. Então nós fizemos uma lista de 3. A aula mandou fazer 5, então depois vai fazer 2. 3. Vamos lá. Tu me perguntou, o que que eu faço com essas coisas que sobem meu nível emocional? A 2, que é a família, o que que tu faz com isso? Geralmente, eu acabo ignorando, deixa Não, passar. vamos lá. Tu vai passar em medicina. É uma coisa, vai passar em Passar medicina. em medicina. Passar em medicina e eles vão parar de te criticar. Eles vão continuar criticando para sempre, eles vão te criticar. Beleza? Então, mas aí você tem consciência disso. A consciência é o primeiro passo, Letícia. Consciência. Então, vamos lá. Você vai ter consciência que eles vão te criticar hoje, que eles vão te criticar amanhã, eles vão te criticar sempre. Mas vai ter uma coisa que vai calar a boca deles, que é a tua aprovação em medicina. Mas vai continuar ainda. Isso. Então você tem consciência que eles vão te criticar. Bom, beleza. Vamos lá então para o primeiro. Nós falamos do 2. São 3. 2, nós falamos do 2. Do 2. Vamos para o primeiro. O primeiro é o quê? Você vê pessoas passando em medicina e você não. O que tu faz com isso? Eu acabo, como eu tenho aquele probleminha de ansiedade, eu acabo procrastinando, né? Eu acabo deixando as coisas, os estudos para lá, porque eu deixo, eles passaram por não sei o quê. Aí eu acabo não estudando e procrastinando, entendeu? Beleza. Aqui também tem uma única coisa que tu tem que fazer aqui. É uma única coisa. O que tu acha que tu tem que fazer? Foco. Vamos lá. O que tu acha? Vamos lá, tenta mais uma vez. O que tu acha que tu tem que fazer? Largar tudo e recomeçar de novo. Sem Então, assim, ser... não, assim, vamos lá. Se tu descobriu, é uma informação que tu trouxe para mim, que isso mexe com o nível emocional, o que tu faz? Deleta. O que eu fiz? Eu parei de ver esse tipo de conteúdo, eu parei de olhar para o lado. Tu já viu um atleta, um vencedor, o campeão, em primeiro lugar, tu vê ele olhando para o lado? O cara tá aqui, ó, focado no sonho dele, ele não olha para o lado. Ah, o fulano passou na USP, parabéns pro fulano. Aí a gente tem que ter foco naquilo que a gente quer, né? Entendeu? Tu achar esses elementos e deletar isso da tua vida. Tá? O vídeo, o terceiro elemento, vídeo. Vídeos que você vê no YouTube de pessoas que passaram na federal. O que tu faz com esse vídeo? A gente deleta. Deleta, desinscreve. Tem um botãozinho ali, ó. Desinscrever. Inscreva-se e desinscreva-se. Só para apertar o botãozinho, o YouTube vai parar de mostrar aquele tipo de vídeo para ti. Ponto. Resolvido o problema. Agora, o que tu consegue controlar? A quantidade de provas que você faz na semana, a quantidade de redação que você faz na semana, as críticas da família você não consegue controlar. Embora quando você passar em medicina eles vão morder a língua. Entendeu? Estudo, redação, fazer questões, fazer prova toda semana, estudar da forma correta, isso é uma decisão, você escolhe. As críticas, tu não escolhe. Vai vir crítica, vai vir para sempre crítica. Sim. Tu não acha? Eu acho. Então, o foco é a escolha que a gente tem, certo? Eu tenho, você tem. E ter... Ai, Jesus, espera, que eu fico nervosa. Deixar um pouco o emocional e a gente focar mais naquilo. É que, na verdade, o que acontece? Só de você fazer esse exercício, você já sabe o que mexe com o teu nível emocional. Tu já sabe, é uma informação que tu tem. Então, amanhã, quando você tentar procrastinar, tu já sabe que é teu cérebro querendo te enganar, querendo fazer você gastar menos energia. Você já sabe, é uma informação que eu te dei. Uma informação gratuita. Amanhã você vai escolher se você vai continuar procrastinando ou se você vai começar a estudar. Estudar como? Ver a segunda aula que eu vou falar sobre isso. Segunda aula eu vou falar como é que você estuda. Entendeu? Então, assim, você agora tu tem uma informação. Tu tem um conhecimento. Entendi. Tá? Imagina que você está no meio do deserto.
e você tá morrendo, tá desidratada, tá sem, você tá ali com muita sede. E tem lá uma poça de água. Só que você não tem esse conhecimento que a água, você não sabe se é água ou é veneno. E aí passa uma pessoa e Entendi. fala para você, ó, pode tomar aquilo ali que é água, não é veneno. Pode tomar que é água. Tu tem uma informação, tu tem um conhecimento. Eu posso ir lá tomar aquela água. Só que aí você tem que decidir se você vai ficar ali morrendo no meio do deserto, desidratada, com sede, ou se você vai Ou, até lá, a poça ou d'água e vai tomar. beber. Sim, entendi. E amanhã, o que tu vai escolher fazer quando tu acordar? Amanhã, estudar. Show. Geralmente o meu cérebro, como você estava falando com um rapaz atrás, o meu cérebro, geralmente, como eu trabalhava à noite, Uhum. ele tinha mais elevação para estudar à noite, entendeu? Aí de dia ele, tipo, parece que ele recarrega a- é, parece que ele foi programado para dormir só de manhã, Uhum. que eu entrava no serviço assim às 14 horas. E saía umas 10, 10 e meia, chegava em casa. Aí de 10 e meia eu tomava um banho, comia alguma coisa e eu ia para frente do computador estudar. E aí isso acaba afetando bastante no caminhar da vida, da Ué, semana, entendeu? e agora você tem o conhecimento, que nem a metáfora da água. Tu tem um Isso. conhecimento. Agora você vai escolher se você vai continuar estudando de madrugada ou se você vai regular o teu ciclo do cortisol. Regular Sim, teu sono, ter uma higiene do sono, tá? Faz sentido para ti? entendi. Faz. Beleza. Então, assim, eu te dei um conhecimento, eu te dei uma informação. Agora tem que ver como que você vai usar esse conhecimento. A única coisa que você precisa é aplicar esse conhecimento, usar ele. Tá bom, Letícia? Tá bom. Até a próxima aula. Então tá, até quarta-feira. Quarta-feira eu quero te ver na aula, tá bom? Tchau, Até tchau. quarta-feira. Tchau, tchau. Então, pessoal, respondemos aí algumas dúvidas, né, sobre a primeira aula da jornada Você na Medicina. O link da aula está aqui na minha bio. Assistam essa aula, quem não assistiu ainda, tá? É uma aula gratuita, né? Eu sei que as pessoas não dão valor quando é de graça, infelizmente, né? Mas é um conteúdo que está lá, uma informação, e é só você pegar essa informação e usar ela, aplicar ela na sua vida. A única coisa que você precisa é isso, pegar o conhecimento e aplicar ele na sua vida, tá bom? E lembrando que quarta-feira vai ter a segunda aula da jornada Você na Medicina, tá? Assistam essa aula. Então, se você tem pouco tempo para estudar, se você não consegue render nos seus estudos, está pulando de método em método, não sabe como estudar e quer aprender, vê a segunda aula da jornada Você na Medicina quarta-feira, ela vai ser liberada às 7 horas da manhã, tá bom? E não deixe de participar do sorteio. Lembrando que no domingo vai ter um vencedor. Que vencedor é esse, Léo? É um cara que vai ganhar, ou a menina, né? Ou o rapaz, que vai ganhar um estetoscópio novinho na casa dele. Léo, como é que eu participo do sorteio? Vê a última aula. Vê a aula 1, né? Aula 1, vê essa aula que você vai descobrir aí como é que você vai participar desse sorteio. E quem está participando, não esqueça de seguir as regras. Eu expliquei lá bonitinho como é que é as regras, tá? E aí você vai receber um estetoscópio novinho na sua casa para ser a sua motivação, né? A sua âncora, uma âncora emocional, tá bom? Então, vejo vocês. Vamos ver se amanhã eu consigo fazer uma mentoria, tá? Talvez amanhã eu faça uma mentoria às 8 horas da noite, tá bom? E aí, e um detalhe, quem já assistiu a aula, assiste de novo. Assiste a aula de novo. Amanhã, assiste ela de novo para fixar bem o conteúdo, tá bom?